Hoje, irmãos, é uma prática hoje, né? Eu vou trazer parte do que Schwartz comenta sobre o livro, é a nossa sexta aula, mas hoje é um trabalho, entendeu? E depois nós vamos fazer uma dinâmica aqui para nós descobrirmos um quociente. Então, vamos começar e ver qual é o objetivo da nossa aula. O nosso texto bíblico hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 35, que diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E há uma frase nesse capítulo de Schwartz que ele deixa bem assim explícita. Quem se esforça para crescer na arte de amar está sempre no centro da vontade de Deus. Hoje a ideia é compreender que o amor é motivação, a mensagem é o método da edificação da igreja, entender esse conceito, esse QA que ele tanto fala, que é o quociente do amor, e essa relação com o crescimento que é saudável. É conhecer e avaliar 8 marcas de qualidade de igrejas saudáveis. E como nós estamos fazendo uma releitura, também 8 marcas de qualidades dentro da família. É calcular esse quociente de amor do nosso grupo, da nossa igreja, e comparar com os dados de Schwartz. Na semana passada, a irmã Irene capturou perfeitamente o espírito de Schwartz. O amor se multiplica a partir de uma decisão simples. E ela pediu que pensássemos no nosso microcosmo, no nosso dia a dia. E ela nos deu um exercício. Os exercícios precisam ser feitos, tá bom? Isso ajuda a marcar os conceitos. E eu fiz o meu exercício e vou compartilhar com vocês. Quando fazemos o exercício, isso não quer dizer que ele tem que estar certo. Isso não importa. O que importa é essa prática de fazer algo que nos foi pedido, tá bom? Então, aqui eu só vou ver o exercício que eu escolhi. Então, primeiro era uma situação onde o amor parece não ter chance. Então, veja, 2 irmãos da igreja que se desentenderam há meses. Não se falam, não se cumprimentam. O que deveria acontecer para esse amor vencer? Como fazer eles modificarem essa situação? Um dos dois tem que tomar uma decisão, sem esperar sentir vontade. Se aproxima, um aceno, um bom dia, uma boa noite, um sorriso. Uma pergunta sobre a família, como foi sua semana. Como eu, a terceira pessoa, posso contribuir com isso? Eu posso ser essa pessoa a que não toma partido, porque isso que é importante, mas eu me aproximo. Posso convidar os dois para um momento de comunhão, posso conversar com os dois e posso orar por vocês. É uma forma de fazer isso. O que pode acontecer nesse gesto? Um gesto que leva a outro, que leva a outro. Esse simples gesto pode mudar o ambiente ou a forma como esses 2 irmãos começam a se ver. Nós já tivemos aqui momentos até em reunião, onde aconteceu até de alguém pedir perdão para o outro, porque percebe que há necessidade. Então, o que vai acontecer com esses 2 irmãos, essas 2 famílias, e com a igreja? Pode começar de novo a voltar aquela união. Aí eles podem se sentir mais seguros, eles podem perceber que há pessoas para aconselhar. E o que esse ato de amor, então, gerou? O quociente do amor que nós vamos estudar hoje, é o conceito que nós vamos sair daqui, ele vai subir, ele vai melhorar aquela relação. Portanto, esse ato de amor que gerou outro, isso é o microcosmo de Schwartz em ação, é o que o Schwartz comenta. Então, hoje, nós chegamos ao ponto onde tudo o que estudamos nas últimas 5 aulas converge. O amor como prática que edifica a igreja e a família. E nós vamos descobrir que existe até uma forma de medir
de fazer contas, né? Algumas pessoas não gostam da matemática, mas a matemática nos ajuda muito com essas coisas. A estatística, amo o número. Eu gosto quando alguém me fala assim, mas quantas pessoas, e não sei o quê. E você consegue mensurar a ideia do que aquilo é importante. Eu gosto das estatísticas, né, porque as estatísticas nos mostram, nos provam, né, que nós estamos no caminho certo. E essa é a ideia do quociente do amor. Então, no final da aula, nós vamos aprender a calcular o quociente de amor da nossa igreja e também nossa família. Então, vocês vão receber um papel que vocês já têm aí, mas ser preparado para vocês marcarem. E eu pedi ajuda para o Lucas. Ele vai fazer a conta, então ele vai ser o nosso matemático, tá? Então, vamos à nossa introdução. No Evangelho de João 13:35, Jesus deixa uma marca de identificação muito clara para os seus seguidores. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não disse que o mundo nos reconheceria pela beleza do nosso templo, pela nossa teologia perfeita, ou pela quantidade de eventos que nós realizamos, mas sim pela forma como nos amamos. O amor fraternal é o verdadeiro cartão de visitas da igreja. Veja o exemplo de ontem. Está mais prático, né? Então, eu vou usar o evento de ontem. O amor na prática. O evento de ontem à tarde foi um verdadeiro cartão de visitas. Nós recebemos 70 mulheres, 11 homens, 3 crianças. O sucesso do chá não foi apenas a decoração ou a quantidade de pessoas. O verdadeiro testemunho foi o acolhimento, o abraço, a comunhão entre elas. Foi o amor em ação que deixou a marca de Jesus ontem, nesta igreja. Nós recebemos pessoas de diferentes idades e históricos diferentes. Houve até convidadas que não frequentam igreja, que não têm Jesus no coração. O amor fraternal une essas diferenças. Nós, como comunidade, Corpo de Cristo, fizemos um serviço invisível para receber essas 84 pessoas. Irmãos amados trabalharam nos bastidores, organizando, cozinhando, limpando, se doando. E isso é o quociente do amor traduzido em serviço e doação voluntária. No livro Aprendendo a Amar, o autor Christian Schwarz, ele comprova essa verdade bíblica por meio de dados práticos. Ele descobriu que as igrejas que crescem de forma saudável não são aquelas que possuem as melhores estratégias de marketing, mas as que apresentam um alto quociente de amor. Para o autor, o amor não é apenas um sentimento bonito ou um tema para sermões. Ele é a base de todas as outras marcas da igreja. E de nada adianta termos líderes capacitados, cultos inspiradores ou estruturas modernas, se não houver amor real nessas relações diárias. O amor funciona como o quê? O combustível que faz a engrenagem da igreja funcionar sem sofrimento. Quando a comunidade aprende a amar de verdade, o crescimento se torna uma consequência natural da saúde espiritual. Então, vamos desenvolver. Ele começa com o amor, a prática da edificação. Qual foi a descoberta dessa pesquisa? Para entender o que faz uma igreja crescer, o Instituto Schwarz realizou uma pesquisa estatística global sem precedentes. E, ao cruzar as respostas de milhares de cristãos em todo o mundo, o que os dados revelaram? Um fato incontestável. Comunidades que amam acima da média são as que mais crescem. E a conclusão do autor é um desafio prático para cada um de nós. Se queremos ver a nossa igreja crescendo em número e saúde, precisamos primeiro crescer pessoalmente na nossa capacidade de amar. Como indivíduos, não há investimento ministerial mais importante do que este. Então, o amor é algo que envolve totalmente a todos. E nós vamos desenvolver o que o autor fala. Deve ter já algumas coisas, não no slide, mas na folhinha de vocês, que é a motivação, a mensagem e o método, tá bom? O Schwarz comenta que o amor não é um hobby cristão opcional,
ou um mero sentimento passageiro. Ele apresenta 3 afirmações fundamentais que se sustentam mutuamente e mostram que o amor deve guiar toda a engrenagem da igreja. O elemento da motivação. O amor é que determina a autenticidade do nosso cristianismo e da nossa igreja. Ele é o porquê de fazermos o que fazemos. Sem amor, o chá de ontem das amigas seria apenas um evento social bonito. Com amor, ele se tornou um pedaço do reino de Deus aqui na terra. O amor purifica a nossa intenção e garante que a nossa dedicação não seja vazia. Ele transforma o trabalho em adoração e o evento em acolhimento. O elemento número 2, que é o elemento da mensagem. O amor é a mensagem central do Evangelho. E esta não é apenas uma ideia teológica, mas uma constatação que pode ser comprovada empiricamente na saúde das comunidades. No evento de ontem, o Evangelho não foi apenas pregado, ele foi sentido desde a palavra de boas-vindas até o último abraço. Tudo o que aconteceu ontem comunicou uma única mensagem. As boas-vindas da irmã Sônia e a palavra do pastor André demonstraram que o amor se traduz em cuidado pastoral, recepção, valorização de cada vida que entrou por esta porta. A ministração da irmã Silvia sobre identidade lembrou a cada uma daquelas 70 mulheres quem elas são em Deus. E a nossa verdadeira identidade só é descoberta quando entendemos o quanto somos amadas pelo Pai. O amor cura a nossa visão sobre quem somos. O Evangelho da graça e da identidade foi a nossa mensagem central no dia de ontem. O terceiro elemento, que é o método. Não existe método ou estratégia de crescimento melhor para edificar uma igreja do que o amor prático nas relações. O Chá das Amigas provou que o melhor método de evangelismo e consolidação começa com uma mesa posta e um coração aberto. Muitas igrejas buscam fórmulas complexas de crescimento, mas o método de Jesus sempre foi relacional. Ontem, 84 pessoas estiveram reunidas, não por causa de uma campanha de marketing, mas atraídas pelo poder do relacionamento e do acolhimento da Igreja Evangélica Batista Moriá. É uma marca. O método do cuidado. O amor prático se manifesta no detalhe, na escuta atenta e no tempo dedicado a ouvir a outra pessoa. E durante as passagens, no recorrer, você para numa mesa e alguém faz um comentário, e alguém pede um auxílio, e alguém diz, nossa, como eu posso fazer isso? Aí o que acontece? Essa edificação, a verdadeira edificação. A igreja cresce e se fortalece de dentro para fora, quando essas barreiras caem e dão lugar à comunhão real. Se queremos ver a nossa igreja edificar e crescer de forma saudável, o nosso método diário deve ser o mesmo do chá de ontem, do evento de ontem, do evento de sábado que vai acontecer com os jovens. Amar na prática, servir com alegria e focar nas pessoas. O amor relacional é a única estratégia que nunca falha. O Schwartz traz uma ilustração no livro, a prática do livro. Sem amor, tudo é nada. Para ilustrar a gravidade disso, o autor cita uma frase confrontadora do pastor Georg Zink. Se eu, como pastor, ele diz, subisse todos os domingos ao púlpito e pregasse mensagens maravilhosas, e se a igreja estivesse cheia até o último lugar, mas se a força que me motivasse não fosse o amor por essas pessoas, então seria melhor que eu calasse a boca. Essa afirmação ecoa exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, que se orgulhava dos seus dons espirituais. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 1. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Sem amor,
o maior dos ministérios vira o quê? Barulho. Na época de Paulo, as cidades de Corinto e Éfeso eram grandes centros de adoração pagã, como o culto à deusa Cibele, a Dionísio. E nesses rituais, os sacerdotes pagãos utilizavam grandes vasos de bronze e pratos de metal, chamados símbolos, e eles faziam muito barulho. O objetivo daquele barulho estridente era duplo: chamar a atenção das divindades e impressionar e causar um transe na multidão. Porém, aquele som não tinha melodia, não tinha harmonia e não transmitia nenhuma mensagem inteligível. Era apenas barulho oco, irritante e sem vida. Paulo, ao usar esta imagem, ele está dizendo que o crente, não que exibe grandes dons espirituais e realiza grandes eventos, mas faz tudo isso sem amor, produz o mesmo efeito, um barulho sem substância. Sem amor, irmãos, as nossas palavras e ações se tornam um barulho insuportável e cansativo para quem ouve. Então, vamos agora à parte técnica desta aula. O quociente de amor e as 8 marcas de qualidade. Essas marcas vocês têm na folhinha. O que é esse quociente de amor, esse QA? Como bem destacou a irmã Silvia na nossa primeira aula, o amor não é uma mera sugestão e nem um sentimento passageiro. O amor é um mandamento. Sentimentos oscilam, mas o mandamento exige constância. Ela nos lembrou de que o amor é a nossa digital espiritual e que o mundo deveria reconhecer o cristão justamente por essa marca. No entanto, para que essa digital fique visível, precisamos entender que o amor exige aprendizado, transformação e prática. E é por isso que Christian Schwarz usa a expressão técnica quociente de amor, QA. E na Bíblia, o amor não fica no campo de ideias abstratas. Ele é tratado como um fruto. Gálatas 5:22. E frutos, irmãos, deixam rastros práticos que podem ser observados, colhidos e avaliados. Como Jesus afirmou em Lucas 6, versos 44, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Fruto se vê, se mede, se reconhece. O amor que não aparece nos frutos não é amor bíblico. Uma participante de um seminário de Schwarz trouxe uma frase bonita para ele no final da reunião. Amor significa olhar os outros com os olhos de Jesus. Mas o Schwarz disse que achava a frase linda, mas ele nos desafia. Como transformar essa frase em prática concreta? A pesquisa do Instituto trouxe dados matemáticos impressionantes que cruzam a saúde desses relacionamentos com o crescimento real das igrejas. As igrejas em declínio apresentam um QA médio de 47 pontos. A média geral das igrejas situa-se em 50 pontos. Igrejas que estão em crescimento apresentam um QA médio de 56 pontos. Então, a matemática da pesquisa ela é clara. A linha que divide uma igreja que frutifica de uma igreja que não cresce é fundamentalmente a sua capacidade prática de amar. A diferença entre crescer e decrescer é o amor. Quais são, então, as 8 marcas de qualidade? O termômetro usado para medir esse ambiente saudável revelou que as igrejas fortes partilham de 8 marcas essenciais. Então, vamos relembrar rapidamente quais são elas, pois vocês vão usar esta lista para avaliar a nossa realidade na dinâmica que faremos em seguida. Liderança capacitadora, marca 1. São líderes que preparam e apoiam os outros para o serviço. Não concentra tudo em si. O líder da igreja vê seu ministério, acima de tudo, como o ato de capacitar como outros cristãos para o serviço. A pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Cada pessoa serve de acordo com seus dons, com alegria e eficácia. Marca número 3, espiritualidade contagiante.
Uma vida intensa de oração e paixão por Deus. A vida espiritual é intensa e contagia quem está ao redor. A maioria de vocês que estiveram ontem aqui, vocês perceberam quantas vezes nós oramos no culto? Foram mais de 3 vezes. Isso não acontece nos outros chats que eu vou, não. Cada pessoa que veio sentiu o desejo de orar. A Silvia estava aqui olhando para as mulheres e ela percebeu isso. Todos estavam atentas. Então, o evento de ontem não foi apenas uma reunião social, foi um ambiente de mover espiritual, onde a oração aconteceu mais de uma vez. A verdadeira espiritualidade não é fingida, ela transborda de forma natural. E quando o ambiente está cheio da presença de Deus, através da oração, as pessoas ao redor sentem o impacto. A persistência na oração, orar repetidamente durante o evento, demonstrou o quê? Que a dependência da nossa igreja estava totalmente em Deus, e não na força da nossa própria organização. A sensibilidade ao Espírito Santo. No final do evento, a irmã Silvia sentiu o forte desejo de fazer um apelo. Isso é consciente de amor, é a espiritualidade contagiante em ação. Ela sabia que ali havia mulheres que ainda não conheciam Jesus, e ela não pôde se calar. Ela orou de novo e ela fez o chamado. Você que não tem Jesus, Jesus precisa fazer parte da sua vida. Quando a nossa espiritualidade é contagiante, o foco muda. Fazer o evento para quê? Para encontrar pessoas, para atrair pessoas, para salvar vidas. O amor pelas almas é o termômetro mais exato de uma igreja que ora e sente o poder de Deus. No próximo sábado, os jovens vão abrir a igreja para o público no evento chamado Conexão. Uma noite para celebrar o que nos conecta e transforma. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união atrai a bênção. O evento Conexão não será apenas para os jovens se unirem, se divertirem, se encontrarem, se desenvolverem, mas para manifestarem essa unidade que transforma o ambiente, o amor que abre portas. Nós não podemos trabalhar só para dentro, nosso trabalho é para fora. Assim como nós, mulheres, abrimos as portas ontem para um chá, os jovens vão abrir a igreja para o público no próximo sábado. E isso mostra que o quociente de amor da igreja está gerando frutos em todas as gerações. O que nos conecta e transforma, o que conecta pessoas diferentes não é a música ou a idade, é o amor de Jesus. E o que transforma vidas é o evangelho anunciado através dessa comunidade legítima. Quarta marca, estruturas funcionais. Organização e programas que geram edificação real. Os programas existem para servir as pessoas e não o contrário. Toda a estrutura e a programação da igreja existem para servir ao seu crescimento e à edificação. E aquilo que pede a utilidade prática, ela deve ser modificada ou simplesmente eliminada. Marca número 5, culto inspirador. Celebrações que se tornam uma experiência viva com Deus. O culto é vivenciado como uma experiência genuína e não uma rotina vazia. O termômetro de um culto inspirador é quando as pessoas saem impactadas pela presença de Deus, prontas para espalhar essa transformação. É exatamente essa atmosfera de celebração viva que os jovens devem buscar replicar no evento Conexão do próximo sábado. Irmãos, hoje nós experimentamos Ontem nós experimentamos o amor prático no chá das amigas. O nosso desafio essa semana como igreja é apoiar, orar, contribuir e continuar sendo esse cartão de visitas de amor para que a união de Salmo 133:1 atraia a transformação dos jovens e convidados que precisam e que estarão aqui. Grupo número 6. Marca número 6. São os grupos familiares. É uma comunhão íntima e cuidado mútuo do dia a dia.
eu vou fazer uma ressalva aqui. Schwartz fala em pequenos grupos, onde cada cristão encontra apoio, abrigo e pertencimento. O nome e o formato podem variar em cada igreja. Na nossa realidade, Igreja Evangélica Batista Moriá, as classes da Escola Bíblica Dominical, as reuniões de ministérios, cumprem esse papel. O princípio é o mesmo. Ninguém deveria viver a fé de forma isolada. Cada pessoa precisa de um espaço menor e mais íntimo, onde seja conhecida, apoiado e amado de verdade. Hoje, com tanta transformação, com tantas coisas para fazer, às vezes nós não queremos marcar um encontro em casa e às vezes não dá fazer esse grupo. Mas vocês têm o grupo da família, então leva o amor da Moriá para dentro da família. Nós podemos, como para resolver um problema entre dois irmãos, convidá-los para um café na nossa própria casa e ajudar, perguntar em que eu posso ajudar, Então, dá para fazer. Não temos grupos familiares, mas temos grupos. E nós entendemos muito bem o que são esses nossos grupos. Porque quando nós falamos de compartilhamento, não é toda igreja que para fazer esse compartilhamento, o ouvir o outro e usar a palavra para melhorar o nosso dia a dia. Marca número 7, evangelização orientada para as necessidades. Compartilhar o evangelho respondendo às dores reais das pessoas. Uma mensagem relevante para a vida real. A pregação foca em conectar as verdades da Bíblia às dores e questionamentos do ouvinte. Marca número 8, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Conexões profundas, alegres, cheias de afeto genuíno. Igrejas que crescem têm um quociente de amor mais alto. É a marca que sintetiza todas as outras. O quociente de amor entre os membros diferencia as igrejas que se multiplicam das demais. Agora nós vamos para a dinâmica, votação, cálculo do quociente de amor, mas antes de fazermos a nossa avaliação no que diz respeito às nossas marcas de qualidade e o cálculo do quociente de amor em nossa igreja, eu quero fazer um paralelo com a família. Quando nós estamos fazendo os estudos, trocamos ideias, eu faço perguntas, a Silvia também, e ela sempre fala, nós temos que reler, vai ter exercícios da partida de outra semana, e vocês, os outros professores que vão fazer os exercícios, têm que pensar assim. Fazer essa releitura, trazer isso para a nossa igreja, para o que nós fazemos, tá bom? O quociente do amor aqui, esse paralelo da família, eu fiz 20, vai ser 1 por família. Então, eu vou explicar, tá? A ideia é que vocês possam se reunir em casa, como família, e fazer o exercício. O André vai começar a pôr os slides. Eu não vou trabalhar nisso, irmãos, tá bom? Vocês vão entender. Mas antes eu vou contar uma história, porque é necessário para que vocês entendam quando estiverem fazendo em casa, tá? Eu vou contar uma história para vocês. O nome não está nos slides, tá bom? O líder competente e a família invisível. É um exemplo, uma ilustração. Era um homem admirado por todos na igreja. Pontual, organizado, dedicado. Ele sabia conduzir reuniões, resolver conflitos entre membros, administrar recursos com sabedoria. E quando havia uma crise na comunidade, era ele quem todos procuravam. Sua autoridade era respeitada e merecidamente. É só uma ilustração. Mas em casa, este líder era outra pessoa. Havia um outro homem. Os filhos cresceram sem saber o que era ter uma conversa com o pai. A esposa aprendeu a resolver sozinha tudo o que precisava ser resolvido. As refeições eram silenciosas. As crises familiares eram administradas, mas nunca curadas. Não havia conflito aberto. Havia algo pior, que é a distância. Um vazio que ninguém nomeava, mas todos sentiam. O que aconteceu? Ele não era um homem mau, ele era um homem dividido. Aprender a amar a igreja com dedicação, com método, com resultado. Mas ele não aprender a transferir esse amor para dentro da sua casa. O amor ficou do lado de fora da porta.
Schwartz chamaria isso de amor compartimentado. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, chamaria isso do bronze que soa. E Jesus chamaria isso de casa construída sobre areia, bonita por fora, frágil por dentro. O que essas 3 reflexões nos ensinam sobre este caso? A função dele na família mudou com o tempo. Os filhos cresceram, a esposa envelheceu, as necessidades mudaram. Mas ele não acompanhou. Ele continuou exercendo a mesma função de sempre, provedor, presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. O papel não mudou. Ele continuava sendo pai e marido, mas a autoridade que vem do papel, ele só se sustenta quando o amor está presente. E o amor havia ficado do lado de fora. A autoridade sem amor não desaparece de uma vez. Ela vai se esvaziando devagar, até que um dia os filhos obedecem apenas por hábito, não por respeito. E a esposa permanece por compromisso e não por escolha. Então a pergunta que fica: como é possível alguém que invista tanto em amar a igreja e tão pouco em amar a família? Schwartz responderia: porque na igreja há reconhecimento, há resultado visível, há pessoas que agradecem e aplaudem. Em casa, o amor silencioso, cotidiano, sem plateia. Mas é exatamente aí, no silêncio do lar, sem plateia, que o amor mais precisa ser praticado, porque é lá que ele é mais difícil e porque é lá que ele mais transforma. O convite, hoje, ao avaliarmos as marcas de qualidade na nossa família, que é o que vocês vão fazer, não estamos julgando ninguém, estamos nos perguntando honestamente, onde o amor precisa entrar pela porta que ainda está fechada? Então, essas marcas que é o paralelo, né? Essas marcas que Schwartz identificou nas igrejas saudáveis, elas existem, ou deveriam existir, nas famílias saudáveis. O amor que edifica a igreja é o mesmo que edifica o lar. E esta avaliação que vocês vão fazer é pessoal e privada. Ela não será compartilhada. É um presente que você vai se dar. A honestidade de olhar para a sua família com os olhos do amor. Antes de avaliar, tem 2 conceitos importantes, e a Silvia até comentou isso na ministração de ontem. Os papéis da casa, eles não mudam. Pai é pai dos filhos, não é pai da mãe. Mãe é mãe dos filhos, não é do pai. A identidade de cada um dentro da família permanece, mesmo quando as circunstâncias mudam. As funções podem mudar. Quando os pais adoecem, os filhos assumem os cuidados. A estrutura tem que se adaptar. O amor que sustenta continua o mesmo, mas a função é que muda. E isso é sabedoria, não é fraqueza. Qual é o alerta que Schwartz faz? É possível liderar bem a igreja e ter a família desestruturada. Isso não é liderança com amor, é competência sem amor. O amor não pode ficar do lado de fora da porta de casa. Então, as marcas de qualidade, acho que é rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que é. Tá? As 8 marcas que nós compilamos, a Silvia me deu algumas ideias, e então ficou assim. A liderança que serve é a marca número 1 dentro da família. Vocês vão receber isso depois escrito. Cada um tem o seu papel, então cada membro tem que contribuir com o que tem de melhor. A espiritualidade tem que ser vivida, a fé tem que aparecer nas conversas, nas decisões, na oração. As rotinas que servem as pessoas, porque as regras da casa existem para proteger e unir, e não para oprimir. Momentos que inspiram, as refeições feitas juntas, alguns passeios, celebrações, tradições que criam memória afetiva, identidade. Um lar que é refúgio. Cada membro sabe que pode voltar para casa e encontrar acolhimento. Eu dizia para os meus filhos, aqui é o seu QG. Né? As coisas acontecem, fica confuso, mas aqui é o seu QG. Então, eu tenho que estar preparada para isso e não julgar. Abertura para o outro, uma outra marca. A família não se fecha em si mesmo, recebe, acolhe, hospeda com amor. E relacionamentos pelo amor fraternal. É a marca que resume
cada pessoa se sente genuinamente amada em casa. Então, tem o outro slide. Está vendo? É uma fórmula matemática, mas ela não é difícil, não, tá bom? Então, é isso que vocês vão receber e vão tentar em casa. E tem umas perguntinhas, aí vocês vão descobrir qual é a marca na minha família que está fraca, o que eu posso fazer para fortalecer essa área? Existe alguém na minha família que não se sente genuinamente amado? Como eu posso mudar isso? O que precisa mudar para o quociente de amor da minha família aumentar? E é isso.